E a parte boa é que no campo tudo vem funcionando muito bem. A estreia foi um começo de Série A contra o Bragantino, um jogo que é sempre difícil. O Corinthians vence fora de casa, de virada, vem para essa segunda partida e mostra que a equipe queria o resultado, tá 100% no Paulistão. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Timão, o que a imprensa vem falando, como eles estão analisando essa grande vitória do Corinthians para cima do Velo Clube, né? Um jogo ali onde o Timão poderia ter goleado facilmente, no meu entendimento. Jogou muito bem o primeiro e o segundo tempo. Foi um jogo de ataque contra a defesa, porém o Corinthians vacilou, acabou tomando ali o gol. O jogo ficou empatado, né? Mas aí continuou pressionando. Teve o pênalti perdido pelo Romero também, causou muita confusão, muita discussão. E depois o Thales Magno acertou aquele belo chute de fora da área, fazendo 2-1 e garantindo 3 pontos importantíssimos, 2 jogos, 2 vitórias no Paulistão 2025, sem contar que o Corinthians vem numa sequência espetacular, com várias vitórias ali seguidas, e é isso que vamos acompanhar no vídeo de hoje. Muitos elogios da Renata, do Chico Garcia, tudo que o Jogo Aberto falou é o que vamos acompanhar a partir de agora. O link estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Ano passado teve Copa do Brasil, teve último jogo do Brasileiro. Cuida bem das coisas em casa, né, Chico? Lá que você se organiza. Agora teremos também São Paulo e Criciúma, a copinha se definindo. O time principal do Corinthians fez bonito outra vez, hein? 2-1 pra cima do Velo, jogando diante do torcedor. Teve pênalti desperdiçado pelo Romero, mas teve Memphis Depay entrando no segundo tempo, a torcida, como sempre, apoiando muito. E o Corinthians até agora 100% no Paulistão. E a gente vai começar a contar essa história. Boa, depois você lá. comenta tudo, Chico. Vamos lá, bora. Antes do primeiro teste do Corinthians em casa no ano, um raro momento de descontração do presidente Augusto Melo. Entre fotos e sorrisos ao lado da torcida, a cabeça pôde desligar um pouco do que virá pela semana. Você pode ter certeza, se acontecer alguma que a gente não acredita, mas se tiver um impeachment segunda-feira, o Corinthians entra num colapso também. Mas não era política o assunto central que buscavam os mais de 42 mil corintianos presentes na Neoquímica Arena. O domingo era de futebol. Tá certo que eles tiveram que ver o Velo Clube chegar primeiro. Cabeçada de Daniel Amorim pra fora, que assustou. O Velo tentava qualquer chance que podia. Tanto que o Renan Siqueira pegou sobra de escanteio e assustou o goleiro Matheus Donelli. Só que a resposta corintiana veio de forma certeira. Igor Coronado cobrou falta no canto do goleiro Dalton, que aceitou. Os donos da casa abriam o placar. E o Corinthians só conseguiu sair em vantagem no intervalo porque Matheus Donelli corrigiu a besteira que fez com uma grande defesa. Na volta para a segunda etapa, não deu nem tempo do Velo tentar ensaiar uma reação. Aos 9 minutos, a bola tocou na mão do zagueiro Rafael Ribeiro ao tentar desviar chute de Carrillo. Pênalti para o Corinthians. A cobrança polêmica. Romero pegou a bola e não deixou a responsabilidade com o Yuri Alberto, batedor oficial. O assunto rendeu nas redes sociais. Yuri postou uma frase enigmática que foi também compartilhada por Kaká. Deus, não permita que o ego nos coloque onde lutamos muito para sair. Para muitos, um recado a Romero, prontamente desmentido por nota oficial do staff do jogador mais tarde. O entrosamento do ano passado se manteve. Nosso time está com uma sintonia cada vez mais apurada. Aqui no Corinthians, um ajuda o outro. Não importa quem erra e quem acerta. O importante é buscar o melhor pro Corinthians, disse Yuri Alberto. Estou aqui no meu descanso, recebendo um monte de mensagem da galera falando que tem treta no time. Que treta no time? Não tem treta no time. O que foi postado aí, o que eu repostei, eu até apaguei pra galera parar de me encher o saco. Isso daí é gente que fica querendo atrapalhar o nosso ambiente, entendeu? Seja lá o que foi resolvido no vestiário, fato é que o Romero errou a cobrança de pênalti, parou no goleiro Dalton e viu o Matheus Bidu desperdiçar o rebote também. Então o jogo, que parecia controlado, começou a ser de um Corinthians multiplicando chances, mas nada de ampliar. Até que o Velo conseguiu, na bola parada, empatar. Daniel Amorim livre, tudo igual na Neoquímica Arena. Eu vou assistir todos os jogos do Corinthians aqui dentro contra times pequenos e vou estar bem atento, porque nós fizemos um jogo muito bom hoje, muito bom. Infelizmente,
O resultado não saiu, mas nosso time foi corajoso pra caramba. Hora de chamar quem poderia resolver o problema. Vieram Thales Magno e Memphis Depay. E olha como funcionou. Na primeira jogada dos dois, Memphis recebeu de Thales e quase marcou. Só que no outro ataque, o quase acabaria. Thales Magno teve liberdade para levar e tirar do goleiro Dalton. De fora da área, Corinthians 2-1. Do Corinthians, Thales Magno! Y es muy importante que el equipo no tenga lesiones para poder seguir trabajando. Sabemos que jugamos nuevamente del local y seguramente vamos a darle descanso a algunos jugadores y otros van a tener que ser protagonistas, que también vamos a intentar ganarlo. Y contra el Clásico seguramente vamos a poner lo mejor que tenemos. Mais chances para Memphis. O holandês estava cheio de vontade, mas perdeu algumas que não costuma, inclusive na cara do gol. A volta de pré-temporada é dureza, hein? Todos querem jogar, todos querem ter essa disputa e eu acho que quanto mais cada um individualmente mostrar um bom futebol, o time vai ficar mais qualificado com certeza. E é continuar trabalhando em cima disso. A gente sabe que a gente precisa melhorar, tem espaço para isso. Na primeira partida de 2025 na Neoquímica Arena, tudo como no ano passado. A sequência de 7 vitórias consecutivas em 2024 agora chega a 9 jogos seguidos com resultados positivos. Casa cheia, dentro de campo, tudo bem. Fora dele, situação política tensa. Nesta segunda-feira, o Conselho Deliberativo do clube vota um possível pedido de impeachment para o presidente Augusto Melo. Mais uma vez uma tentativa de golpe, mais uma vez querem um poder na mão grande. Não vai acontecer isso, cara. E não é assim não, a gente ganhou a eleição democraticamente. E se eles querem a cadeira, que vença democraticamente também, lá se candidata. Daqui 2 anos tem eleição, se candidata. Aí eles querem julgar uma pessoa que não tem nada a ver com a história, que não tem nada a ver, que lutou até agora para fazer o melhor para o Corinthians. E aí? Daqui a pouco acaba o processo, não tem nada, e aí? Eles julgaram, vamos dizer que empicharam a gente. E aí? O que acontece daqui 2 meses, por exemplo? Qual a justificativa que eles dão para o torcedor? Essa é uma situação muito séria, porque não se fala de uma coisa simples, é um impeachment. Impeachment, no primeiro momento, se o Conselho for e aprovar, vai afastar o presidente, vai ter que esperar a marcação de uma nova Assembleia com os associados para que eles votem e definam isso. Enquanto isso, o Augusto teria que se afastar, caso essa votação seja contrária a ele, e o vice assume. Então, no momento em que o Corinthians, no campo, vai muito bem, manteve o ritmo do ano passado, terminou a temporada em alta, afastou aquele fantasma péssimo do rebaixamento, o time teve uma sequência enorme de vitórias e mostrando um futebol de qualidade, reativo, quando perdia conseguia reverter placares, e agora essa confusão. De qualquer forma, gera instabilidade, né, Renata? Porque assim, se for empichado ou não, o fato de, desde o ano passado, o Conselho tentar criar uma votação para derrubar o presidente, de que maneira isso reflete no elenco? O Ramon disse que está todo mundo blindado, mas se cai o presidente, se os conselheiros, em maioria, aprovam hoje que o Augusto Melo deve ser destituído do cargo, vocês imaginem o Memphis Depay, por exemplo, que ele pensa, caramba, eu cheguei aqui, o presidente caiu. Tá todo esse fervor aí nos bastidores políticos do clube. O Fabinho Soldado, que é um cara do Augusto, como é que ele vai ter tranquilidade para trabalhar? Ok, assume o primeiro vice, que é o Osmar Stabile, mas assim, que é da gestão. Mas gera uma instabilidade política de sustentabilidade do clube. Ok, o sócio pode salvar o Augusto daqui 1 mês, 2 meses, quando o presidente do conselho definir por essa Assembleia Geral que o associado pode ir lá e votar. Queremos o impeachment ou não? O sócio pode salvar o Augusto. Mas até lá, até isso acontecer, gera uma instabilidade. Você não tem um presidente comandando o clube, que é o presidente que definiu esse elenco, que contratou o Fabinho Soldado, que tem os seus pares ali. Então, assim, de qualquer maneira, tendo irregularidades comprovadas, não tem conversa, né? O que estranha é que desde o ano passado, desde o começo desses inquéritos, né, das denúncias que estão apurando, não houve conclusão. Não tendo conclusão, você entende como uma manobra política, né, para gerar todo esse transtorno aí no clube. Se tiver a irregularidade comprovada, não tem o que fazer, né? Tem que sair mesmo, inclusive pelo estatuto. Agora, até agora, não tem conclusão de inquérito nenhum. E a parte boa é que no campo tudo vem funcionando muito bem. A estreia foi um começo de Série A contra o Bragantino, um jogo que é sempre difícil. O Corinthians vence fora de casa, de virada, vem para essa segunda partida e mostra que a equipe queria o resultado, está 100% no Paulistão. E o que mais chamou a atenção foi o pênalti desperdiçado pelo Romero, que poderia ter dado uma tranquilidade ainda maior
em campo para o Corinthians, para o Ramon. Só que o Romero, ele fica naquela dúvida, vai bater ou não, o Yuri se apresenta, e aí o Romero vai lá e desperdiça, já tinha perdido um pênalti contra o Botafogo no ano passado pelo Campeonato Brasileiro, e agora, de novo, ele perde, e o Yuri depois ainda faz uma postagem enigmática, então ficou essa dúvida. Ramon, define logo, é só definir quem é o cobrador oficial do time, independentemente se com titulares, reservas, equipe mista, o importante é definir um batedor. Lá contra o Botafogo, ele disse que o Romero era o batedor. Será que ainda continua sendo o nome principal para bater pênalti, sendo que nem titular absoluto é? Então, contra o Grêmio, na última rodada, teve pênalti, o Yuri bateu e converteu. Mas o Romero não estava em campo naquele momento. Pênalti que foi cometido pelo Jeromel, né? Então, nem lembra disso. Mas, enfim, o Yuri Alberto estando em campo, ele é o artilheiro máximo. Eu não sei se é o Yuri que tem que ser o batedor, mas eu também acho que tem que ter uma definição. Porque o Romero, assim, o recado me pareceu muito claro. Né? O recado me pareceu muito claro para o Romero. O Romero é um último remanescente de jogadores históricos, vencedores e que estavam há muito tempo no clube. A saída do Fagner foi muito simbólica nesse sentido para mim. Porque começaram a sair jogadores, não é que eles faziam mal para o clube, nada disso, mas começa a gerar um tempo de casa ali, em que daqui a pouco os jogadores, essas lideranças, elas vão tendo uma voz mais ativa. E como o Corinthians contratou jogadores que se fecharam muito bem, né? Você nota que o elenco está muito integrado com a comissão técnica e tal. Esses caras foram perdendo um pouco de espaço. O Fagner ficou um pouco isolado, né? Perdeu a titularidade, então daqui a pouco começou a fazer um barulho ali no bastidor, os caras, não, vamos emprestar e tal. E aí o Romero, por que renovaram com o Romero? Porque o Romero é uma das lideranças, ele começou o ano como capitão. É um jogador importante. Quando você pensa em elenco, a temporada é longa, você precisa de alguém identificado com o clube também. Mas ontem, o Yuri, pelo menos, na minha opinião, ele termina o ano em alta. É o grande jogador, isso. A grande reviravolta no futebol brasileiro. Ele foi, em meio do ano, ele era simplesmente destruído por todo mundo, não é? Porque não fazia gols, era meio que até culpado pela situação do Corinthians, que lutava contra o rebaixamento, e termina o ano muito bem. Então, poderia ter sido ele, agora é aquela história. Mas o que não aconteça de novo, né? O que chama a atenção? O Yuri é muito bonzinho, né? O Yuri não costuma responder. Ele vai pra cobrança e ele fica chateado. Porque o Romero bate o pênalti, ele sai levantando a cabeça, assim, ele não gostou. E a postagem me pareceu muito clara ao Romero. Então, assim, eles têm que resolver, né? Porque o Romero é um jogador importante, útil pro elenco, é uma das lideranças, recém renovou o contrato, tá há muito tempo no clube e o Yuri é uma referência. Então, essa postagem pública, ela realmente me surpreendeu, porque não é o perfil do Yuri. Ele ficou incomodado. Então tá aí, né? Toda essa confusão, né, envolvendo Yuri, Romero, bastidores do Corinthians. Também tem a situação do Augusto Melo, que ainda está indefinida. Ainda falta ainda um pouco pra gente saber, descobrir o que vai acontecer, né? Depois o Yuri foi ali, o staff, na verdade, desmentiu, disse que não foi nenhuma indireta pro Romero. O Kaká também veio a público, como vocês puderam observar aí no vídeo, né? E eu quero saber de vocês, e aí? Ele mandou aquela indireta ali pro Romero. A indireta foi pra quem? Que até agora não tá muito bem explicado. Comentem abaixo, que é importante demais a participação de vocês. O Corinthians começa em 2025, né? Da maneira que terminou o último ano, voando muito bem. Venceu o primeiro jogo de virada pra cima do Bragantino, um bom time do Bragantino. E agora dentro de casa ali, poderia ter ganhado facilmente do Velo Clube. Até tomou um empate, mas depois rapidamente conseguiu fazer o 2-1. E eu quero saber de vocês, né? O que vocês acharam, gostaram, não gostaram? Opinem abaixo, pois daqui a pouco voltaremos com muito mais informações sobre o Timão. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!